Então nós vamos começar hoje uma jornada sobre espiritualidade cristã. E vamos fazer esse estudo com base no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que deixa as pessoas um pouco assustadas. Eu não sei porquê. Eu acho lindo o livro de Apocalipse, né? As pessoas pensam assim: nossa, o Apocalipse é tão difícil, é um livro fechado, é um livro misterioso. E na verdade, vocês sabem o que significa o nome Apocalipse? Livro aberto, revelação de Deus. Então, na verdade, Deus está abrindo os céus, está abrindo a sua revelação e a sua vontade. O livro de Apocalipse não era para ser um livro obscuro, era para ser um livro aberto. Outra razão que as pessoas têm dificuldade é que elas sentem assim, né? Poxa, é cheio de símbolos, é cheio de 7 estrelas, 7 candelabros, 7 taças, 7 iras, 7 não sei o que. Tem um dragão com 7 cabeças, em cada cabeça tem 7 diademas, e é uma confusão danada. E o pessoal fica assim meio resistente, né? Acha difícil. Mas você sabia que quando o Apocalipse de João foi escrito, primeiro que o Apocalipse, ele é uma forma literária. Assim como existe, por exemplo, a biografia, um estilo literário, a poesia, uma narrativa, por exemplo, os evangelhos são biografias de Jesus. O Apocalipse é uma linguagem que era muito comum na época em que foi escrito. Não é o primeiro Apocalipse que existe. Existiam outras literaturas apocalípticas, de tal forma que o simbolismo que hoje é estranho para nós, não era tão estranho assim, à época em que ele foi escrito. E a gente vai se concentrar na primeira parte do livro. Nós vamos fazer uma série começando hoje e pelos próximos 7, 8 domingos, então vão ser 2 meses seguidos. Nós vamos trabalhar sobre espiritualidade cristã, com base na primeira parte do livro de Apocalipse, que é a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo à sua igreja. A mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. E a essas igrejas, a essas 7 igrejas, nós nos perguntamos: será que, vamos começar desta forma a nossa mensagem, será que só existiam 7 igrejas na Ásia Menor quando este texto foi escrito? Certamente que não, existiam mais igrejas. E por que Jesus dirige a apenas 7 igrejas? É porque o número 7 na literatura apocalíptica, ele traz a interpretação, ele traz o entendimento de completude. O número 7 tem a ver com totalidade. O número 7 tem a ver com Deus está, na verdade, falando a sua igreja de uma forma plena, de uma forma total, de uma forma direcionada, não apenas às 7 comunidades locais, mas a igreja de Jesus Cristo, que se reúne em cada momento da história, no passado, no presente e no futuro, em todas as gerações e em todas as épocas. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem para mim, era uma mensagem para a igreja daquela época, sem dúvida, mas é uma mensagem para a igreja desta época. E quando nós falamos sobre a igreja, eu preciso fazer uma definição aqui com vocês também, porque a palavra eclesia, ela é usada de várias formas no Novo Testamento. Ela é usada nesta forma como nós nos reunimos, como a união daqueles que creem, né? A assembleia daqueles que creem no Senhor. Mas ela também se refere a eu como, por exemplo, o templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou morada de Deus, eu sou a igreja do Senhor nesse sentido, porque Jesus mora dentro de mim. Então, quando nós lemos esta carta, nós devemos ler ela como uma mensagem de Jesus às suas igrejas e uma mensagem de Jesus para a minha própria vida.
E o texto que eu quero começar a ler com vocês é o texto que está lá no capítulo 1, no versos 11 e 12, e também no verso 16, eu estou pulando para o verso 16, que diz assim: João está tendo uma visão, e nessa visão, o anjo do Senhor diz assim: olha, escreve num livro aquilo que eu vou te mostrar, aquilo que você está vendo. Escreve num livro tudo o que você vê, e envie às 7 igrejas. Então, envie a minha igreja de forma universal. A essas igrejas que estão em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E então João para e diz o texto: quando eu me voltei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros. E eu marquei aí candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Na mão direita do Filho do Homem existiam 7 estrelas. E de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Quando logo no capítulo 1 você vê esse simbolismo tudo, você já bota a mão na cabeça e diz: ai meu Deus, eu vou pular esse livro. Mas muito da Bíblia, ela é explicada pela própria Bíblia. Então, por exemplo, no versículo de número 20, leia aí, acompanhe comigo. Nós temos a interpretação do significado dos candelabros e o significado das estrelas. No versículo 20 nós lemos: este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, 2 pontos. E aí Jesus explica o mistério. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os mensageiros, são os ministros das 7 igrejas. E os candelabros são as 7 igrejas. Então a Bíblia, ela mesmo se auto-explica. E se você ler com cuidado, boa parte daquilo que é literatura de mistério, você vai ver que na verdade o sentido e o significado já está. Eu quero que você repare mais uma vez, e eu vou voltar no texto anterior, porque é muito importante que você visualize uma coisa. João está tendo uma visão. Ele está ouvindo alguém falar com ele. E diz o texto bíblico que quando ele para e vai olhar para quem está falando com ele, quando eu me voltei para ver quem falava comigo, quem foi que João viu? Quem foi? Os candelabros. O que são os candelabros? São as igrejas. Quando ele se volta para ver quem falava, ele vê a igreja falando. E de dentro desta igreja, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. E a primeira reflexão desta noite é que antes de ver a Cristo, João viu a igreja de Cristo. E isso é importante porque eu tenho ensinado aqui nesta igreja desde o primeiro dia da existência dela, que esta igreja nasceu para ser a parte visível de um Deus invisível. Porque Jesus se revela na igreja e através da igreja, e é do meio da igreja que se ouve a sua voz. A igreja é não apenas o corpo de Cristo no mundo, a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é tão amada por Jesus, que quando o apóstolo Paulo está dizendo assim: maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ele diz, porque Cristo amou tanto a igreja, que deu a sua própria vida, deu o seu próprio corpo, deu aquilo que ele era, para
resgatar a sua noiva e apresentá-la uma igreja sem ruga, sem mácula, sem pecado, uma igreja santa, uma igreja que faz a diferença no mundo. Jesus ama tanto a igreja que morreu por ela. A igreja local e a igreja o templo do Espírito Santo de Deus. É por meio desta igreja que nós vemos a Cristo. É por meio desta igreja que nós ouvimos a voz de Cristo. É por meio desta igreja que nós podemos ter comunhão com Deus. De forma que eu tenho visto algumas pessoas dizendo assim: pastor, sabe, eu até que gosto de Jesus, mas eu não suporto a igreja. Eu não gosto de ir à igreja. Isso equivale a eu, por exemplo, falar assim: olha, até que eu gosto da minha família, do meu casamento, mas eu não suporto olhar para a minha esposa. Imagine como soa isso. Ou você dizer sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo: eu não gosto do meu próprio corpo. Como você pode dizer que ama a Jesus, que é a cabeça da igreja, e não amar o corpo de Jesus, que é a igreja? É por meio, através, através do ministério da igreja, que a voz de Cristo tem sido proclamada ao longo desses últimos 20 séculos. Estamos no 21º, e a igreja tem sido então aquela farol que ilumina, aquela tocha acesa. E é interessante que quando Jesus mostra a sua igreja, o simbolismo que ele usa é o de um candelabro. É de um candelabro aceso que ilumina, que resplandece a luz de Jesus. A igreja não é só o meio pelo qual ele se revela ao mundo, mas através da luz da igreja, o mundo deveria conhecer e reconhecer: existe um homem que veio a este mundo e morreu pelos meus pecados e ressuscitou, porque ele é mais do que um mero mortal, ele é mais do que um mero homem. Ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E quando olhávamos para ele, víamos a glória de Deus. E quando as pessoas olham para a igreja hoje, elas deveriam ver a glória de Deus também. Eu tenho ensinado para a minha equipe de líderes que uma igreja relevante, você consegue descobrir quando uma instituição, uma organização é relevante, no dia que esta organização fecha suas portas. Pastor, Então, veja, se na sua comunidade tem uma padaria ruim, e ela então fale, quebra e fecha as portas, a pergunta é: a comunidade vai sentir falta daquela padaria? Ou a comunidade vai dizer: demorou fechar, o pão era ruim, o atendimento era péssimo, o padeiro deixava queimar o pão, era tudo ruim, graças a Deus que fechou? Então, quando a comunidade agradece pelo fato de uma instituição fechar as portas, é porque aquela instituição ela não era relevante no mundo. Como nós sabemos se a igreja está sendo relevante no mundo então? Sabe, eu desconfio que a grande maioria, a maior parte da igreja de Jesus hoje, se fechassem as suas portas, tirando aquelas pessoas que convivem naquele ciclo social, talvez a sociedade, a comunidade ao redor, talvez não sinta falta daquela igreja. E se não sente falta, é porque ela não é relevante. E se ela não é relevante, é porque ela não é luz. E se ela não é luz,
ela não pode trazer glória a Deus. A igreja, ela não existe para si mesma. A igreja existe para romper este mundo, para romper as portas do inferno, porque o inferno não pode prevalecer contra o avanço da igreja. A igreja existe para ser um farol. A igreja existe para ser uma tocha erguida, uma tocha acesa e erguida alta. A igreja nasceu para resplandecer. Foi isso que Jesus disse no Sermão da Montanha. Ninguém acende um candelabro para colocá-lo debaixo de uma mesa. Antes, eles colocam o candelabro no lugar mais alto, no alqueire da casa, para que este candelabro ilumine a todos os que estão ao seu redor. Assim pois, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Assim pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam vossas boas obras. E para que estes homens que estão vendo vossas boas obras, glorifiquem a vosso Deus e Pai que está no céu. A igreja existe para que através das nossas vidas, ela não existe só para nós nos reunirmos, cantarmos, ouvirmos a palavra, orarmos, darmos uma oferta e ir para casa. Não, a igreja sou eu e você, corpo vivo do Senhor. E eu tenho dito para vocês, eu sou pastor desta igreja. Esta igreja não é minha, esta igreja é de Jesus. Mas quando Jesus me mandou há 2 anos atrás começar esta igreja, Ele disse, tem que ser uma igreja para fora, uma igreja que rompe, uma igreja que avança. E é por isso que em 2 anos nós temos um trabalho lindo lá em Guiné-Bissau, temos um trabalho lindo em Bom Jesus, temos um trabalho com a ONG Geração Viva, temos um trabalho em Calcutá, na Índia, com as viúvas, temos um trabalho aonde Deus nos mandar ir, nós vamos, porque aqui nesta igreja, todo o recurso que nós levantamos, irmãos, nós investimos no reino de Deus. E nós precisamos ser luz neste mundo. E então, Jesus dirige uma carta às 7 igrejas. E a tese que eu quero levantar com vocês é que cada igreja, na verdade, representa um arquétipo, um modelo, um estilo de ser, uma forma de se viver. Ela não representa apenas uma comunidade local, mas pode representar um estado espiritual. Um estado espiritual de uma comunidade local, mas também um estado espiritual de uma pessoa, de um ser humano. De forma que as 7 cartas são, na verdade, 7 modelos de espiritualidade. São 7 tipos de espiritualidade. Ao longo das próximas semanas nós vamos aprofundar cada uma delas. E vamos verificar que, dependendo da sua estação de vida, você pode estar vivendo um modelo, e na mesma pessoa, a mesma vida, daqui a 1 ano, você pode estar em outra condição espiritual. Agora, em cada condição espiritual, Deus tem uma palavra para você, Cristo tem uma palavra para você, e você pode receber de Deus a solução para a sua crise espiritual. Então, o primeiro modelo, e nós não vamos tratar com profundidade, apenas aqui é uma introdução à nossa série. O primeiro modelo foi dado à igreja de Éfeso. E qual era esse modelo de espiritualidade? Éfeso era uma igreja religiosa, mas que já tinha perdido o primeiro amor. Vocês conhecem a história. E pastor, dá para fazer isso? Dá. Paulo disse, ainda que eu venda todos os meus bens aos pobres, ainda que eu venda e dê o dinheiro aos pobres,
Se eu fizer isso sem amor, isso de nada adianta. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu fizer isso sem amor, isso de nada adianta. Ainda que eu pregue, ainda que eu cante, que eu toque, ainda que eu faça um ministério, ainda que eu trabalhe, que eu atue, mas se eu fizer isso com a motivação errada. E Éfeso é uma igreja que perdeu a motivação certa, esqueceu o primeiro amor. Esqueceu como era andar com Deus no início. E então, para esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem a igreja na sua mão e diz: filho, quando você se arrepender, quando você se lembrar do seu primeiro amor, você pode se aproximar de mim e eu vou te curar. Jesus é o remédio para o esfriamento espiritual. A igreja de Esmirna é uma igreja, irmãos, vocês viram que eu coloquei um asterisco? Eu não sei se o slide está sendo projetado, mas eu coloquei um asterisco na igreja de Esmirna, porque esta igreja não recebe nenhuma advertência de Jesus, nenhuma, só elogio. É uma espiritualidade que só é digna de elogio. E o elogio dela é porque é uma igreja que está sofrendo, que está passando perseguição, que alguns cristãos estão sendo presos, estão sendo perturbados no trabalho, no ambiente secular. É uma igreja que mantém a sua fé apesar da dor. E é interessante, porque esta igreja diz: eu sou pobre. Mas Jesus olha para ela e diz: filha, você é rica. Aos olhos do mundo você se considera pobre, mas aos meus olhos eu te digo, você é rica. A esta igreja que está sofrendo, a esta pessoa que está sendo provada na sua fé, Jesus disse: lembra, eu sou aquele que estive morto e revivi. Se eu venci a morte, nenhum mal pode vir contra a sua vida que eu não possa te ajudar a vencer. Contra esta igreja, Jesus é aquele que reviveu para que possa nos fazer reviver também. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é uma igreja que tem uma fé, eles se mantêm firmes, mas eles se contaminaram com um ensino chamado ensino de Balaão. O ensino de Balaão, Balaão foi um profeta no Antigo Testamento, no livro de Números, que ele se corrompeu por dinheiro. Ele foi comprado para amaldiçoar o povo de Deus. E quando o rei o comprou, ele disse: mas eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas o rei começou a seduzi-lo com dinheiro, até que Balaão falou: tudo bem, eu não posso amaldiçoar, mas eu vou te ensinar como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Façam eles se corromperem com suas mulheres, façam eles idolatrarem os ídolos, façam eles se contaminarem. Esta aqui é uma igreja que está contaminada pela avareza. E a uma igreja contaminada pela avareza, Cristo diz: eu sou aquele que tem uma espada de dois gumes, e eu vou separar o santo do profano, eu vou separar o vil do precioso, eu vou separar os que são dos que não são. E a minha palavra também é uma palavra capaz de te purificar o seu coração, purificar o seu pensamento. A palavra de Deus é a única que pode nos lavar. Este é uma pessoa que ama mais o dinheiro do que a Deus. Mas há um quarto modelo de espiritualidade, é o da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja que era dinâmica, ela era uma igreja viva, mas ela permitia que uma profetisa com o nome de Jezabel estivesse ensinando dentro da igreja. E essa profetisa Jezabel,
ela fazia os crentes se contaminarem sexualmente. Ela ensinava que não tinha problema nenhum você servir a Deus e viver na imoralidade sexual. E os crentes de Tiatira, parte desta igreja, estava vivendo na imoralidade sexual. E outra parte da igreja tentava ser fiel a Deus. A esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo. Aquele que diz que vê tudo o que nós fazemos, mesmo no nosso particular, no privado. É aquele que diz: olha, você pode esconder alguma coisa do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Você pode esconder alguma coisa do seu pastor. Você pode esconder tudo de todas as pessoas, mas de mim você não esconde, porque os meus olhos são como chamas de fogo. Os meus olhos penetram aonde ninguém mais pode penetrar. A esta igreja Deus chama ao arrependimento. A esta pessoa que vive na imoralidade sexual, Deus chama ao arrependimento. Porque há consequências quando você não se volta ao Senhor, assim como há consequências para os vencedores. E em cada carta você vê uma consequência para aqueles que se arrependem e para aqueles que vencem. A igreja de Sardes é interessante também, porque esta é uma igreja famosa. Jesus fala: eu conheço a sua fama. Você tem fama de que está viva, porém aos meus olhos você está morta. Esta é a igreja da hipocrisia. Esta é a igreja que canta, que celebra. Esta é aquela espiritualidade que está aqui à frente, está aqui pregando muitas vezes, está exercendo o ministério, está exercendo dons. Parece que está viva, mas aos olhos do Senhor está morta. Ela precisa viver de novo. E para o cristão que está morto, não há outra alternativa. Cristo se apresenta: eu sou aquele que tem os 7 espíritos, que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus, e eu posso dar vida novamente, porque o Espírito Santo é o Espírito de vida. O Espírito Santo é Espírito de vida e é Espírito de poder. A igreja de Filadélfia é linda, assim como a igreja de Esmirna. Ela tem um asterisco do lado dela, porque esta espiritualidade de Filadélfia não teve nenhuma advertência. Era uma igreja que só recebeu elogios. Era uma espiritualidade digna só de elogios. Mas essa igreja, o que eu acho interessante nela, é que ela olha para si mesma e ela se vê uma igreja fraca. Ela se vê uma igreja sem condições. Ela se vê uma igreja limitada. E Jesus diz assim para ela: olha, você, aos teus olhos você é fraca, mas aos meus olhos, eu quero te dizer que eu sou aquele que tenho a chave de Davi nas minhas mãos. E que quando eu abro uma porta ninguém pode fechar, e que quando eu fecho uma porta ninguém pode abrir. Você se vê fraca, mas diante de ti eu coloco uma porta aberta. Diante de ti eu coloco uma porta aberta, porque você é uma igreja fiel. Você tem sido fiel na sua fraqueza, você tem sido fiel na sua condição limitada, e sobre o muito Deus coloca aqueles que são fiéis no pouco. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia. E finalmente, o 7º modelo de espiritualidade foi apresentado para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, diferente da igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre financeiramente, diferente da igreja de Filadélfia, que era uma igreja fraca, era uma igreja que olhava para si e dizia: vejam como eu sou rico, vejam como eu não sinto falta de nada,
Vejam como eu tenho tudo o que eu preciso. E Jesus olha para ela e diz assim: mas aos meus olhos eu te digo que tu és pobre, que tu estás cego e que tu andas nu na minha presença. Você acha que tem de tudo, mas aos meus olhos você não tem nada. A esta igreja, talvez é a repreensão mais dura, quando Jesus diz assim: igreja, vocês estão aí achando que está tudo bem, mas eu estou do lado de fora da minha casa, eu estou do lado de fora da sua vida, e eu estou à porta batendo. Eu estou à porta batendo. Se você ouvir a minha voz, igreja, e abrir as portas, eu vou entrar, eu vou comer com você, e eu te aconselho: compre de mim colírio e pingue nos teus olhos, para que tu vejas como eu vejo. É uma igreja que está tudo ótimo, mas Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora. A minha tese, irmãos, é que esses 7 modelos, de alguma forma, eles representam nossas vidas. Eles representam fases da nossa vida. Eles representam nossas igrejas. A minha tese é que o livro de Apocalipse não foi escrito apenas para a Ásia Menor. Ela foi escrita para a igreja de hoje também. Eu creio que Deus está chamando a nossa igreja para ouvir o que o Espírito disse há 2000 anos atrás. E aqueles que tiverem ouvidos para ouvir a voz de Deus, aqueles que se arrependerem, aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que mesmo que estejam passando por esfriamento espiritual, por perseguição, aqueles que têm que enfrentar a heresia, a imoralidade sexual, ou a presunção de que está tudo bem, ou mesmo a apatia espiritual, como a igreja de Laodiceia, que não era fria nem quente, mas era morna. E porque era morna, Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A cada destas situações, a cada um destes momentos de vida, a cada desta condição espiritual, Jesus diz: eu sou o remédio para o seu problema. Eu sou o remédio para o esfriamento espiritual. Eu sou o remédio para a perseguição. Eu sou o remédio para a heresia, para a imoralidade, para a presunção. Eu sou o remédio para a apatia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou aqui, eu estou à porta, e nós vamos começar uma jornada de avivamento, uma jornada de despertamento, uma jornada em que cada cristão vê a sua vida como uma igreja, e cada igreja precisando de uma condição espiritual. Talvez você está aqui hoje à noite e esteja se sentindo fraco, e Deus diz: é quando você se considera fraco que você pode experimentar a minha força na sua vida. Talvez você esteja aqui esta noite e esteja dizendo: todas as portas se fecham para mim. E Jesus está aqui hoje à noite dizendo: eu sou aquele que tem a chave de Davi, e quando eu abro ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre, e eu posso colocar uma porta aberta diante do Senhor, de você. Talvez você seja aquele que se contaminou com a imoralidade sexual, e se você é essa pessoa, o Senhor está aqui dizendo: meus olhos são como fogo, e o meu Espírito é poderoso para te purificar, para fazer você ser vivo novamente, para fazer você ser limpo novamente. Não
importa qual é a sua condição, nós vamos viver dias de avivamento, vamos viver dias de derramamento, vamos viver dias de glória no Senhor. Os 8 próximas semanas da nossa história aqui da Milênio será semanas de avivamento, de igreja. E eu tenho dito para toda a minha equipe, ao nosso staff, eu tenho dito o seguinte: pessoal, trabalhem mesmo, trabalhem com os adolescentes, com os jovens, trabalhem na Quinta Power, trabalhem nos grupos de relacionamento, em tudo aquilo que vocês fizerem no C3, na ONG Geração Viva, trabalhem, mas digam que é muito bom você receber o seu milagre na Quinta Power, mas você precisa do domingo do avivamento na sua vida. É muito bom você receber comunhão no GR, mas você precisa do domingo do avivamento na sua vida. É muito bom você ter a sua celebração jovem no sábado, mas você precisa do domingo do avivamento, porque nós vamos entrar em uma série em busca de despertamento e de avivamento e do poder de Deus, porque Deus está aqui entre nós. Eu entrei aqui, recebi a irmã, e a irmã disse: pastor, eu estou vendo 5 anjos aqui, eu vejo 2 ali na frente, 2 atrás e um que voa aqui na frente. Eu falei: glória a Deus, irmã, glória a Deus, Deus está aqui entre nós. Tudo o que nós temos pedido ao Senhor neste altar, temos recebido respostas de Deus. Às vezes a resposta não é aquela que nós queremos. Às vezes a resposta é não. Mas Deus não nos deixa sem resposta. Às vezes a resposta é espera. Não está no tempo. Você precisa de um conserto. Você precisa de um arrependimento primeiro. Você precisa se arrepender primeiro. Você precisa confessar primeiro. Porque sem confissão não há cura. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É necessário confissão. Arrependam-se. É a mensagem do Espírito à igreja. Arrependam-se. Arrependam-se. Está na hora de voltar ao primeiro amor. O Senhor me mostra pessoas que arderam em brasas ao Senhor. Nesse momento eu vejo como fumaça saindo da sua cabeça. Sabe o que significa? É como se fosse um pavio que está fumegando e está quase apagando. Se alguém fizer isso aqui, molhar um dedo na água e fizer isso, pronto, apagou. Mas Deus está aqui dizendo: eu posso libertar você, eu posso trazer o primeiro amor novamente sobre a sua vida, mas é necessário arrependimento, é necessário cura, é necessário derramamento de poder, de unção, é necessário reavivamento. Igreja, vamos fazer desse momento de ceia um momento de grande despertamento. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, já passar a palavra para a pastora. A equipe já pode subir. E eu quero orar por você, que de alguma forma você se identificou com algum modelo de espiritualidade. E você precisa da graça de Deus na sua vida. Eu queria que você ficasse em pé onde você está, para que você possa, nesse ato de fé, você buscar a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Eu quero dizer que não há nenhum pecado que você tenha cometido, nenhum pecado, que Jesus não possa perdoar. Ele diz que só há um pecado que Ele não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você não o cometeu. Porque todo pecado que você se arrepende, Deus derrama misericórdia sobre a sua vida. Então feche os seus olhos agora e comece a falar com o Pai. E comece a dizer: Senhor, eu preciso voltar, Pai. Eu preciso voltar à prática das primeiras obras. Eu preciso voltar à prática do primeiro amor. Eu preciso voltar, Senhor amado. Comece a orar agora. Comece, feche os seus olhos. Eu peço que a banda comece a ministrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E comece a falar com Deus. Deus,
eu pequei, e eu quero confessar ao Senhor, e o Senhor me mostra uma pessoa que cometeu no passado um pecado de imoralidade, mas você precisa agora se arrepender profundamente, você precisa confessar esse pecado, você precisa ter uma conversa com a sua esposa, mas o Senhor está aqui dizendo que Ele é o Deus que restaura todas as coisas, Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Há pessoas aqui que foram ministros de louvor no passado, e o Senhor Deus tem uma chama nova para derramar sobre a sua vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer que nós vamos liberar o dom e a palavra profética sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que em nome do Senhor Jesus, você que foi chamado para ser um profeta na casa do Senhor, se coloque de pé também e comece a glorificar ao Senhor. E eu quero te dar liberdade para que o Senhor te use como um profeta na casa do Senhor, para que o Senhor te use como um vaso cheio do poder e da glória do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai derramando o Senhor poder nesta noite, vai derramando o Senhor. Deus, eu ordeno que todo espírito de esfriamento, todo espírito maligno, toda legião das trevas, em nome de Jesus, sai da tua igreja, sai da tua igreja. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, vem sobre o teu povo, nos faz novos de novo, nos faz, Senhor amado Deus, pessoas cheias, pessoas vivas. Não queremos ser mornos, Senhor, queremos ser cheios do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.